Olá, galerinha do nono ano! Tudo bem com vocês? Bom, eu estou com muita saudade de vocês, porém, nós temos que nos resguardar, então vamos ficar em casa, cuidando de quem amamos, porém, nós estamos aqui juntinhos nessa aula online para auxiliá-los, ok? Auxiliá-los no estudo em casa para podermos orientar, tranquilo? Então, vamos lá. O capítulo do estudo de hoje é o capítulo 4, ok? É plano cartesiano, relação binária e introdução à função. Nessa primeira parte, nós vamos relembrar aqueles conceitos de plano cartesiano que vocês viram lá desde o 7º ano, né? Entenderam que era um par ordenado, viram a construção do plano cartesiano e a aplicação desses pares. Enfim, nós vamos rever tudo isso nessa aula, beleza? Vamos começar. Nós vamos começar lembrando como é que vamos fazer a representação de pares ordenados de números reais, dentro do conjunto dos números reais. Como assim, tia? Vamos lembrar que dentro da matemática nós temos diversos conjuntos numéricos e cada conjunto desse agrupa uma sequência de números. Tudo bem? Temos aí, primeiramente, o conjunto dos números naturais, que são apenas aqueles números positivos, né? Inteiros e positivos, incluindo o número zero, que é um número neutro. Em seguida, né, temos aí o conjunto dos números inteiros. O nome, ele já te diz tudo. Ele é um número inteiro. Não pode ser o quê? Quebrado. Não pode ser um número fragmentado. Beleza? Então, nós temos aí todos os números positivos e todos os números negativos inteiros e também o número zero, que é nulo. Em seguida, temos os racionais, que daí incluem as frações, as dízimas periódicas, ok? Também os decimais exatos. Temos em seguida os números irracionais, que é um conjunto numérico isolado. Nele estão contidos as dízimas não periódicas e também aquelas radiciações que a gente não consegue extrair de forma exata, que é o que nós chamamos de radical irracional. E foi criado um conjunto maior para poder englobar toda essa galera. E esse conjunto maior foi chamado de conjunto dos números reais. E ele é o conjunto de estudo de vocês, meus queridos do nono ano. Beleza? Vamos continuar? Para começar, eu tenho aqui um pequeno exemplo que vai fazer vocês entenderem melhor a construção de par ordenado. Tudo bem? Vamos ler. O professor de matemática construiu um quadro com as notas de seus alunos na última prova que ele aplicou, tá? Então, nós temos aqui, na primeira linha, uma linha com o número dos alunos e na segunda linha nós temos a nota que esses alunos tiraram nas suas respectivas provas, beleza? Então, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer uma associação entre essas duas linhas, onde a primeira linha vai formar o primeiro elemento do par ordenado e a segunda linha formará o segundo elemento do par ordenado. Tudo bem? Vamos entender melhor. Os dados desse quadro, eles podem ser representados também pelos pares ordenados, como eu acabei de falar, tá? Então, primeira linha, segunda linha. Tudo bem? Observe aí. Os dados desse quadro formaram assim. Primeiro elemento vai ser referente ao número do aluno. Segundo elemento, referente à nota que ele tirou. Lembra, o primeiro elemento de um par ordenado pertence ao eixo X. O segundo elemento de um par ordenado pertence ao eixo Y. Por que um par? Porque eu tenho dois elementos. E por que ordenado? Porque ele segue uma ordem obrigatória. Então, sempre você vai ter X em primeiro lugar e Y em segundo lugar, obrigatoriamente. Por isso que ele chama de ordenado, porque ele necessita dessa ordem. Tudo bem? Daí, vocês já entenderam, vamos aí formar o restante dos pares. Tranquilo? Teremos também o par 2, 9, 3, 10, 6, 4, 5, 7, 6, 6, 7, 5, 8, 7,
9, 8 e 10, 4, onde os primeiros elementos são referentes ao eixo X e os segundos elementos são referentes ao eixo Y. Tudo bem? Vamos prosseguir. Mais um pouquinho de conceito, tá, galera? Conceito é muito importante nessa parte. É muito importante para interpretar as questões, os exercícios, para todo o entendimento do problema. Tudo bem? Então, olha, nessa representação que nós vimos na página anterior, a gente convencionou que o primeiro elemento de cada par vai indicar o número do aluno e o segundo elemento a nota que ele tirou, tá? Aí uma observação extremamente importante que, vez por outra, ele gera uma pequena confusão na mente de vocês. Perceba, os pares 5, 7 e 7, 5, por exemplo, eles são diferentes, galera. Apesar de eles serem constituídos pelos mesmos elementos, eles estão dispostos numa ordem diferente. Lembra que eu falei que a ordem é obrigatória? O primeiro elemento sempre vai ser referente a X e o segundo elemento referente a Y. Então, no primeiro par que vocês estão vendo aí, 5 e 7, o primeiro elemento é 5, ele vai ser X. O segundo elemento é 7, ele vai ser Y. Já no outro par ordenado, nós temos o inverso. X agora vai ser 7 e Y agora vai ser 5. Então, quando você for fazer a aplicação lá no plano cartesiano, eles vão se comportar de maneiras diferentes. Eles vão formar um ponto diferente no plano cartesiano. Tranquilo? Então, cuidado aí, galerinha, para não confundir. A ordem, ela é obrigatória. Tudo bem? Vamos agora entrar na parte de produto cartesiano, que é uma breve introdução aí da relação binária, tá? Vamos lembrar que, dentro da matemática, quando a gente trata de produto, nós estamos falando de multiplicação. Lembra? O produto cartesiano, por essa vez, ele vai usar a propriedade distributiva para poder fazer a associação entre os elementos dos conjuntos, a fim de formar pares ordenados. E por que cartesiano? Justamente por estarmos trabalhando com elementos do plano cartesiano, por estarmos trabalhando com pares ordenados. Beleza? Vamos ler a definição. É muito importante que vocês entendam a definição, tá? Vamos ler. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, chamaremos de produto cartesiano de A por B e representaremos por A, X, B. Galerinha, esse A e esse B são conjuntos que serão fornecidos aí nos problemas, beleza? E essa representação AXB tem uma leitura obrigatória, tá? Tem uma leitura padronizada, chama A cartesiano B, ok? Esse xzinho aí você lê como cartesiano, tudo bem? Então, nós representaremos por A cartesiano B ao conjunto de todos os pares ordenados da forma XY, onde X pertence a A e Y pertence a B. Por favor, quando vocês virem um produto cartesiano, o primeiro conjunto que aparecer está se referindo a elementos do eixo X. O segundo conjunto que aparecer estará se referindo a elementos de Y, beleza? Então, se ele te fala A cartesiano B, tudo que sair do conjunto A será X e tudo que sair do conjunto B será Y, beleza? Então, como exemplo, nós temos aí o conjunto A, certo? Contendo os elementos 0, 1 e 2. Nós temos também o conjunto B, contendo os elementos 3 e 4. E aí o probleminha pediu para você fazer A cartesiano B. Observe, ele pediu A em primeiro lugar. Então, os elementos de A vão ser os primeiros elementos do par ordenado. Ou seja, 0 vai pertencer a X, 1 também e 2 também. Já o segundo conjunto que apareceu foi B, certo? Ele pediu para você associar de A até B. Então, 3 e 4 vão se referir a Y. E aí, o que vocês vão fazer, pessoal?
vocês vão justamente aplicar o conceito daquela propriedade distributiva lá da multiplicação. Vocês vão pegar o número 0 e vão associar tanto com o 3 quanto com o 4. E aí vocês vão fazer o par ordenado 0, 3, 0, 4. Em seguida, a mesma coisa com o número 1. Vão fazer o par ordenado 1, 3, 1, 4. E para finalizar, vão fazer a mesma coisa com o número 2. Vão fazer o par ordenado 2, 3 e 2, 4. Tudo bem? Uma dica, galera. Quando vocês quiserem saber a quantidade de pares ordenados que vocês vão formar dentro de um produto cartesiano, basta vocês multiplicarem a quantidade de elementos de cada conjunto. No conjunto A, nós temos 3 elementos. No conjunto B, nós temos 2 elementos. Então, 3 vezes 2 fica igual a 6. Podem perceber que nós formamos aí 6 pares ordenados. E a observaçãozinha novamente. A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. O primeiro conjunto que aparece formará os elementos de X. E o segundo conjunto formará os elementos de Y. Tranquilo? Vamos prosseguir. Então, vamos lá. Em um par ordenado qualquer, AB, que nós chamamos, né? Utilizamos letras porque essas letras, elas podem assumir qualquer valor, tudo bem? Chamamos aí A de abscissa e B de ordenada. E o par ordenado A e B podemos também tratar como coordenadas. As coordenadas, elas são muito utilizadas, por exemplo, lá na geografia, né? Quando as pessoas precisam fazer aquelas coordenadas geográficas, precisam se localizar no globo, eles utilizam muito essa parte da matemática, beleza? Então, a abscissa, na verdade, será o nome do nosso conhecido eixo X e ordenada será o eixo Y, beleza? Então, olha só, no par ordenado 5 e 7, por exemplo, a nossa abscissa será o número 5, pois foi ele que veio em primeiro lugar. E o número 7 será a ordenada, porque ele veio em segundo lugar. E ambos, juntos, formando o par ordenado, chamamos de coordenadas. Cuidado aí para não confundir, tá? Ordenada, coordenada, tudo bem? Vamos lá. Uma perguntinha. Qual é a condição para que os pares ordenados AB e B e A sejam iguais? A dica que eu dou é que vocês pausem esse vídeo, deem uma pesquisada no livro, pensem, deem uma raciocinada, respondam e confiram no próximo quadro. Belezura? Olha só a resposta. A condição é que A precisa ser exatamente igual a B, porque, como eu disse há pouco tempo, essa ordem ela é obrigatória. Então, se os valores forem diferentes e eles mudarem de posição, o par ordenado ele não pode mais ser igual. Então, para que o par ordenado AB e o par ordenado B e A sejam iguais, ambos os valores de B e de A precisam ser os mesmos. Tudo bem? Bacana, né? Outra perguntinha. Pode ocorrer a igualdade? Percebam esses dois pares ordenados. Nós temos o par ordenado 3 representando X e X mais Y representando Y. Galera, esse X mais Y aí é um elemento, ok? É o elemento referente ao eixo da ordenada, tá ok? E ele está te dizendo que esse primeiro par ordenado será igual a X menos Y para X e menos 5 para Y. Lembram que em sala de aula a gente resolveu uma questãozinha similar a essa, né? Então, é bem interessante. Pausem o vídeo novamente, tentem resolver, raciocinem de acordo com os conceitos que nós vimos na aula e depois vocês soltam o vídeo novamente para ver a solução, tá bom? A resposta é sim, tem essa igualdade, pode sim ocorrer essa igualdade, beleza? E aí, quando vocês resolverem esse probleminha lá no caderno de vocês, vocês vão poder responder justamente esta pergunta. Quais valores de x e y vão satisfazer esse probleminha anterior? Qual é o valor de x e qual é o valor de y que você vai encontrar
para poder satisfazer esse probleminha? Bom, o x que vai satisfazer esse probleminha será o menos 1 e o y será o menos 4. Será que vocês lembram como é o processo que a gente fez em sala para resolver esse probleminha? Vamos conferir. Observe, os dois pares ordenados já estão dispostos aí no vídeo. E aí nós iremos trabalhá-los na forma de sistema de equações, né? Já que nós temos duas incógnitas aí diferentes, então nós conseguimos solucionar através de sistema. Tanto podem utilizar método da adição, quanto método da substituição. Aqui no vídeo, eu usei o método da substituição, beleza? Então, qual é o primeiro passo? A gente vai isolar uma incógnita. Escolhemos uma equação e dentro dela a gente isola uma incógnita. Percebam aí que y foi isolado e y ficou igual a x menos 3. Se eu isolei y, eu vou fazer a substituição dentro da outra equação, belezura? Então, olha só, a segunda equação é x mais y igual a menos 5. Então, ficou assim, x mais, onde tinha y, troquei por x menos 3 e repeti os demais termos. Tranquilo? A partir disso, eu fiz a redução dos termos, ficou x mais x igual a 2x. O 3, que era negativo, atravessou a igualdade no sinal contrário, ficou positivo. Então, ficou menos 5 mais 3, que ficou igual a menos 2. E esse 2 que multiplica o x vai também atravessar a igualdade na operação contrária. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E menos 2 dividido por 2 ficará igual a menos 1. Tá aí o nosso x. Terminamos? Não. Falta encontrar o y. Pegamos esse menos 1 que encontramos em x, trocamos lá na outra equação e é só fazer o cálculo. Então, o y é igual a x, que nós achamos, menos 1, menos 3. E aí lembrem a regrinha de sinal. Para subtrair sinais iguais, nós somamos os valores e conservamos o mesmo sinal. Belezura? Tá aí a solução, bem simples, né? Então, olha, a gente vai estudar agora, de modo especial, o conjunto dos pares ordenados dos números reais. Então, entenda, nessa relação binária, nem sempre vocês receberão um conjunto limitado. Nós podemos receber também conjuntos ilimitados, como eu já comentei com vocês em sala. No caso aqui, ele será representado por R2, ou seja, R cartesiano R. Esse R nada mais, nada menos é do que o conjunto dos números reais. Ele vai ser definido da seguinte forma. R2 ou R cartesiano R, você pode escrever, ele vai ser igual ao par ordenado XY, onde x pertencerá ao conjunto dos números reais e y também pertencerá ao conjunto dos números reais. Ou seja, tanto o conjunto de partida quanto o conjunto de chegada será o conjunto dos números reais. Belezura? Então, olha só, estudem, galerinha, e aí a continuação deste assunto nós concluiremos no próximo vídeo. Até já!